Esse foi o Campeonato Brasileiro de Natação, que é o nosso evento mais importante do ano. A gente está numa crescente, né, depois da pandemia, que teve uma queda, né, na participação. Nesse evento já vieram 15 equipes de 9 estados brasileiros. Então já cresceu a participação, a gente teve 130 atletas participantes e um nível já muito alto. A gente teve aqui atletas campeões paralímpicos, recordistas mundiais, né, representantes do Brasil em Tóquio. Então a gente sentiu que essa competição, o nível elevou bastante, né? É o que a gente quer, é que esses atletas todos participem dessas competições, né, sem deixar também de participar os outros, né? O pessoal da base, que a gente estimula bastante, né? A turminha até 17 anos, que está iniciando, que tem que ter incentivo para ter resultados. E até o pessoal do Master, né? Que a gente também nunca deixa de trazer para cá, né? Porque é um pessoal também que já deu muita alegria para a gente. Hoje em dia também dá, porque a gente quer muito ver eles aqui, junto com essas feras que participaram aí, né, campeões mundiais. Então, assim, pra gente é um evento maravilhoso, é muito bom a gente estar aqui com esse pessoal todo junto. É o campeonato mais importante da CBDI, é o campeonato principal, né, a CBDI faz outros também, mas esse é o nosso evento principal. Como ranking, todos os eventos valem, o tempo sobe pro ranking, né? Mas esse é um evento principal, esse aqui dá o título para o atleta, para a equipe de campeão brasileiro, né? Esse é o evento que o atleta se sagra campeão brasileiro, então ele tem um status maior. A profissão representa muito. Sim, ele é um campeão brasileiro, né? Ele é uma equipe campeã brasileira, então isso é muito importante também. E a gente percebe que mesmo os recordistas mundiais, eles fazem questão, né, de participar. Sim, então, a gente teve 5 atletas de Tóquio que estavam aqui, medalhistas. A gente teve recordistas mundiais. A gente tem recordistas mundiais da classe 2, né, que é a classe Down também participando aqui, né? A gente não fala só em Paralimpíada, mas os nossos eventos também, a gente tem recordistas mundiais da classe Down, né, da classe 2. Então a gente tem uma infinidade aqui de atletas aqui que tem um grande desempenho. Tem as teorias aí, né, que tem uma certa idade, mas na prática aqui a gente quer que todo mundo que ainda tenha um resultado, tenha um rendimento, esteja aqui participando, né, desde que ele tenha um rendimento, né, mas não tem, a gente tem atletas aqui com 50 anos, 46, a gente tem iniciantes com 13, né, que a gente espera que lá no futuro tenham mais resultados, né, vão estar evoluindo. Então, assim, pra gente é uma alegria estar aqui vendo esse pessoal.
Athlon há 4 anos, né, e o Athlon existe há 11 anos. O papel da psicologia do esporte é transitar entre as modalidades, né, identificando o que precisa ser trabalhado para o melhor desempenho dos atletas, com relação à ansiedade e as coisas que eles vão apresentando, assim. Essa questão de ganhar ou não ganhar medalhas. A medalha significa muito, mas a gente costuma treinar assim, a não comparação com eles, né? E sim a busca do melhor tempo deles, né? Sem ficar comparando com outros atletas. É difícil trabalhar isso na cabeça dos atletas? É um pouco. É um pouco, mas eles vêm conquistando também e vêm evoluindo bastante. Então, hoje a gente não está tendo esse problema, eles estão conquistando bastante medalhas. Aceitar perder é muito difícil, né? Eu falo que a gente aprende a perder, mas gostar não. Eu acho que esse gosto a gente não pode ter mesmo. Bom? Ter o gosto pela vitória sempre, né? Perfil dos atletas com os quais você trabalha e como é o seu dia a dia nessa entidade? O meu dia a dia, assim, porque o que acontece? Lá, na verdade, eu tenho todos os tipos de atletas, todos os tipos de deficiência. Então, tem o atleta que nasce com a deficiência, tem o atleta que adquiriu, né? E tudo isso influencia na maneira com que eles vão encarando as adversidades dos dias, né? E são 140 atletas, né, ao todo, é uma equipe bem grande, assim. O perfil desses atletas qual que é e vocês recebem apoio? Tudo isso é bem diferenciado, a gente tem várias idades, né, várias classes sociais e diversas deficiências, né? Tem deficiente visual, auditivo, deficiente intelectual, são inúmeras mesmo, não tem assim, a gente não trabalha só com determinada deficiência, entendeu? A natação como um exercício em que ela contribui, ela é interessante, ela é melhor que outras atividades, enfim, qual o benefício dela? Eu acho que é mais a questão da identificação, né? Não que ela seja melhor. No esporte individual, né, é trabalhado muito a questão da disciplina, a pessoa ela tem que estar muito concentrada, né, muito bem com ela mesma, porque ela não depende assim do outro para conquistar aquilo. Tem gente que encara isso de uma maneira positiva, mas outros têm mais dificuldade. Como que é para você estar desenvolvendo esse trabalho com esses garotos, com essas garotas, no dia a dia?
Como é que é isso, profissionalmente? Profissionalmente, assim, é muito gratificante. Eu sempre quis trabalhar, né, na área do esporte, mas quando eu cheguei no paradesporto, assim, eu me encontrei. Hoje eu não trabalharia em outra área, sabe? Eu costumo dizer que a gente aprende muito com eles e a capacidade que eles têm de ajuda mútua, assim, a gente, por não ter uma deficiência, é muito difícil a gente adquirir, né? Porque o ser humano aprende de acordo com as suas necessidades. Então eu costumo falar que a deficiência, na verdade, é nossa.
você nada há quanto tempo? 6, 7 anos. E já nadou hoje? Já, eu nadei minhas provas de sem costas, sem livre, sem peito. Nesse evento aqui, você já participou outras vezes? É minha primeira vez, mas eu sempre venho motivado e preparado para sempre mais vitórias mais para frente. O que você achou do teu rendimento e o que você achou do nível das provas? O nível das provas foi forte e as provas foram boas, as minhas. As dos outros eu não posso perceber, mas as minhas foram as melhores que eu já fiz. É mesmo? Você acha que rendeu bastante? Rendeu muito. Como é que você vê o trabalho desenvolvido pela associação, né, com relação a todos os atletas? É um bom trabalho? É um bom trabalho, porque eles se unem, eles são que nem uma família. O pessoal, ele não deixa ninguém atrás, ninguém para trás. Como assim, ó? Algumas vezes a gente deixa alguém para trás, mas a BDA não. A BDA une a pessoa que está lá logo atrás, pega ela e utiliza ela como um meio de amizade e comunhão. Então, acho que isso faz bem para os atletas. Não, faz bem para atletas, pessoas e gente que tem deficiência. Para você participar desse trabalho, é gratificante? Você se sente bem? Você acha que você evolui a cada dia? Não? Sim, por causa que a gente evolui principalmente no nosso psicológico, nosso físico e nosso mental, que eu já acabei de falar. Mas o principal é que você pode evoluir. Você pode evoluir pela piscina, sua vida pessoal, essas coisas diárias, como em casa, na escola, no trabalho, futuramente. Essas coisas vão acrescentando cada dia mais e você vai ganhar mais experiência e mais vitórias da sua vida. E isso ajuda a motivar você ainda mais. Por que você escolheu a natação como esporte, né? E quando começou? Eu escolhi a natação quando eu tinha uns 11, 10 anos. Mas eu nunca abandonei, eu pensei em abandonar. Mas porém que a minha mãe sempre me motivava, ela sempre foi o meu motivo mesmo para continuar a natação. E também me lembro uma vez que eu orei para Deus para eu ser um exemplo na natação. E hoje eu tô aqui ser um exemplo gratificante para Deus e para minha mãe. Que bom. Como é que você lida com a questão do ganhar ou perder? Do ganhar ou perder? É assim. Meu ganhar, eu fico feliz, lógico, mas no meu jeito. Eu não me expresso muito por causa que é o jeito de pensar. Mas quando eu fico negativo, eu gosto de ficar sozinho, de boa. Mas eu lido bem com isso, porque antigamente eu não lidava. Agora eu lido muito melhor do que antes. Você entende que não é só ganhar, né? Perder também faz parte, né? A competição... Aí você ganha experiência, você pode receber derrotas. Mas no final, você vai ser o vitorioso no final. Você, como atleta, é feliz? Você é realizado? Eu sou feliz por causa que a natação me ofereceu muita coisa, cara. Eu vou ser sincero. Essa natação, a natação paralímpica, oferece muito mais e ajuda muito mais as pessoas que necessitam dela. E por causa disso, a gente precisa saber como segurar na mão e utilizar ela com responsabilidade. Ok. Então eu sei que você é até palestrante. Deixa uma mensagem, né? Não só para o seu pessoal, né? Para os professores que desempenham um papel importante na sua vida e como para os atletas também. Eu vou dar assim, vou ser sincero. Vou falar assim, ó, pessoal, se dedique no esporte, porque não só o esporte, mas como a escola pode oferecer futuro para vocês e mais para frente vocês serem futuros vitoriosos mais para frente. Porque com as derrotas e as vitórias, sempre vem um prêmio mais vitorioso do que as suas vitórias. O que é mais importante para você na vida? Na vida? A minha família. Minha família, a natação, a Deus, agradecer a Deus por tudo e também agradecer para os professores porque eles sempre me ajudam a estudar ainda mais. E por causa disso eu preciso aprender com eles como eles precisam aprender comigo, e minha mãe, meu pai e os meus técnicos principalmente.
É uma experiência nova, primeira vez que a entidade participa de uma competição da CBDI. É bem diferente, normalmente a gente participa das competições do CPB. E eu estou gostando bastante, é um astral bem diferente. As crianças, né, os atletas, eles são felizes o tempo todo, chegando em primeiro, em último, o importante para eles é nadarem, tá bem legal, bem diferente. Quantos atletas? Nós viemos com 3 atletas, 2 meninos e uma menina, da classe S14. A gente vem pelo ranking nacional. A gente, eles têm bolsa pelo ranking brasileiro, né? Então a gente, como o tempo deles baixa, o ranking deles, eles sobem na posição no ranking. E o nível das provas, deu para analisar já? Deu, eles todos melhoraram os tempos, todos tiveram melhora nos tempos, estão bem animados. Você acha que o nível das provas está exigindo bem deles? Sim, está exigindo. Está exigindo bem. A gente conseguiu 2 pratas e um bronze. Como é que é para você trabalhar com esses atletas? Não trocaria. É uma experiência incrível. Faz 7 anos que eu trabalho com a paranatação e não troco. Realizado. Feliz.
Quantas medalhas hoje? São 7 medalhas. É mesmo? Quais as modalidades? Costa e borboleta. Você me falou que você tem mais de 40 anos. Eu tenho 46 agora, eu vou completar agora 47. Você não para de nadar, né? Eu não paro porque a minha força, né, com a minha vontade, eu tô aqui. Eu agradeço ao Roberto e à Cris que me ajudaram bastante para mim. Quantas medalhas de ouro e prata? Eu tenho tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 de olho e uma de segundo. Essa de segundo por quê? Você respirou meio fora do ritmo? Não peguei ritmo não, mas de segundo eu peguei de borboleta. Como é que você analisa o nível das provas? Foi bom? Foi bom, né? O nível foi bom, é legal, o meu tempo, né? Meu resultado, né? Eu queria trabalhar com eles, né? Fazer de CPTI, né? Eu agradeço ao Roberto porque ele ajudou, né? Esse CPTI, né? Eu queria trabalhar com eles, né? Mas eu estou aqui com mais um campeonato e participar da seleção. E a Cris, trabalha bastante, não? Sim, a Cris também, a Cristina, ela me ajuda, né, bastante. Mas o Roberto também, mesma coisa. Mas o CPTI, para mim, é muito importante para mim. Você manda para quem essas medalhas? Toda essa medalha, de 7 medalhas, é para o Roberto de Couto e a Cristina.
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. Você estava dizendo que ela tem 11 anos já. Isso, é uma entidade aí que está atuando na cidade de Bauru já com 11 anos, né? E a equipe atua em diversos esportes da área aquática, né? Natação paralímpica, paranatação, o polo aquático e também a natação convencional, né? Nós temos lá o esporte olímpico da natação também, além de outros esportes dos aquáticos, a gente tem o atletismo e o basquete. Ok. O que nasceu primeiro foi a natação ou o trabalho com pessoas especiais? O polo aquático e a natação vieram primeiro, mas logo em seguida já veio o trabalho com pessoas especiais. Ok, essa participação no Campeonato Brasileiro de Natação, como é que está sendo para vocês? Quantos atletas são? Nós estamos aí com 3 atletas na competição, é a primeira vez que nós participamos do evento. A gente vê aí de suma importância, né, a participação desses atletas, principalmente porque são atletas jovens. Estamos com uma menina de 12 anos, um menino de 16 e um de 17. E são atletas que estão conquistando medalhas nas provas que eles estão nadando. E aí a gente vê de suma importância até para uma avaliação nossa mesmo do trabalho que vem sendo executado. E também a gente sabe da importância deles estarem competindo e estar a nível cada vez melhor aí, aprimorando a técnica, aprimorando os tempos, e quanto mais competições pra gente é melhor ainda, até porque a gente tem alguns objetivos aí com a seleção de jovens e tudo mais, então eles já estão engajados nesse projeto. Bauru já tem excelência nesse tipo de trabalho? Hoje a gente conta com um trabalho bem forte lá em Bauru, né, em relação à natação e à paranatação. A entidade já vem conquistando troféus no Campeonatos Paulistas, Campeonatos Brasileiros. A paranatação ainda ela é um pouco... uma equipe bem jovem que a gente tem lá. A gente tem 7 atletas que vão para os Jogos Escolares no próximo mês. Então, para você ver como que é uma atleta os atletas que estão lá são bem jovens, mas nós atendemos diversos tipos de deficiência. Temos deficientes visuais, deficientes intelectuais, deficiente físico, e hoje dentro da ABDA nós contamos com quase 60 atletas com deficiência. Como é que você analisa o nível das provas, né, e o rendimento dos seus atletas? Olha, em termos de rendimento, eles tiveram umas férias agora no meio do ano, a gente está na 7ª semana de treino e eles já vêm fazendo marcas aí melhor do que foi feito no primeiro semestre. Então, em relação a isso, estou bem contente com o nível que eles estão apresentando. E para mim também, mas principalmente para eles, tem sido uma oportunidade muito boa, porque a gente tem o Gabriel Bandeira, o Brutus, que são atletas a nível mundial. E a gente está até no mesmo quarto, no CT, então essa interação aí que eles têm com os atletas que já participaram de eventos mundiais é bem importante para o desenvolvimento deles. O apoio que vocês recebem lá em Bauru, de quem que é? Do poder público, entidade privada? Basicamente de uma empresa privada, que é a Zopone Engenharia, né? A gente tem alguns projetos de lei de incentivo federal e estadual, mas grande parte é de incentivo privado. Tem atletas que têm bolsa, atleta? Tem um atleta que está aqui, ele tem bolsa atleta estudantil, faz parte do time São Paulo. A gente tem atletas na natação olímpica também, que tem bolsa atleta, que é campeão brasileiro e tudo mais. Tem atletas que no final do mês na natação olímpica vai para Campeonato Mundial Júnior. Então a entidade vem crescendo bastante aí. E aí na verdade não é um esporte só, né? A gente enxerga o desenvolvimento da entidade e não só de um esporte, né? Então a natação convencional evolui, a paranatação também evolui, o atletismo evolui, e assim todos conseguem evoluir e fazer com que a entidade tenha uma melhor visibilidade. Você considera que o esporte é uma grande ferramenta para trabalhar essa questão do especial? Eu gosto de falar que antes do atleta tem a pessoa, né? Então é uma ferramenta essencial, na verdade, e que vai, para qualquer tipo de pessoa, vai dar uma oportunidade que jamais eles iriam imaginar que eles teriam. Eu mesmo tive a oportunidade de viajar com a seleção brasileira em maio, e a gente teve um atleta nosso que foi,
e a gente foi para uma viagem fora do país. Então, assim, são essas experiências que acho que o esporte, não só a natação em si, mas que o esporte em si tem para proporcionar, né? Eu, como ex-atleta, também tive várias experiências e acho que esse caminho do esporte é o melhor a ser traçado aí na formação de um bom cidadão.
participaram várias vezes. Isso. Aqui como técnica da equipe é a minha segunda participação, né? Nós viemos no ano de 2021 e agora no ano de 2022. Com a equipe de natação nós viemos no ano passado com 5 atletas e mantivemos o número para esse ano. Esse ano 5 atletas. Isso, 5 atletas. São DIs? Todos eles são DIs, né? O desempenho deles nesse evento, eu sei que está no começo. Né? Sim, isso, a gente tá vindo bem legal, assim, viemos de 2 resultados legais, né? O Gustavo ficou em 3º lugar nos 50 metros borboleta e a Larissa Pelarin conquistou a medalha de ouro na classe 2-2 de síndrome de Down nos 50 metros livre. Então isso pra gente foi um resultado bem positivo, a gente não estava esperando, mas veio e a gente está comemorando bastante. São atletas que já participaram? Sim, todos eles já participaram, não é a primeira participação de nenhum deles, todos eles já são veteranos de competição. Fala sobre a entidade de vocês, é uma entidade privada? Nós estamos em São José dos Campos, hoje nós contamos com 140 atletas no total, na natação são 33 atletas, é uma entidade sem fins lucrativos e nós temos 10 modalidades disponíveis na instituição. E quem apoia vocês, o Estado, a sua empresa? Nós temos apoio da Prefeitura de São José dos Campos, o Estado, o Governo Federal, por meio das leis de incentivo ao esporte. Agora, para o trabalho de vocês, como é que é participar de um evento, qual a importância dessa participação? Eu acho que esse é o momento mágico de tudo, né? Os atletas esperam por esse momento, nós técnicos também batalhamos muito para chegar até aqui, conquistar essa vaga, né? Porque tem um índice, né? Nós precisamos bater uma meta anterior para estar aqui presente no Campeonato Brasileiro da CBDI e é muito legal ver a socialização deles, sabe? A amizade vive nesse campeonato. Então é muito bonito de ver todos os atletas querendo compartilhar, dividindo, dando parabéns. Eu estava ali no refeitório agora durante o almoço, todos eles se abraçando com as medalhas no peito. Então, assim, isso é muito gratificante para a gente. Eu acho que a palavra que fica para mim do campeonato é a amizade e compartilhar os resultados. Agora, são várias participações de vocês. Como é que você analisa a evolução deles? Já faz alguns anos, né, que eu trabalho com eles e eles vêm evoluindo bem, respondendo bem. A gente vai sempre buscando novos desafios, estabelecendo novas metas e para esse ano as metas vêm sendo alcançadas, então eu fico bem feliz do que a gente vem conquistando ao longo desses últimos anos. Esse tipo de evento é um desafio interessante? Muito interessante. Eu acho que o fato de já ter uma baliza de entrada, né, o índice do tempo que precisamos bater, já é um divisor de águas de campeonato. Então, assim, já coloca uma dificuldade maior que é para trazer esses atletas. Então, sim, é um campeonato bastante atraente para a gente. Agora, para vocês, treinadores, isso daqui, o que representa no trabalho de vocês? A competição, ela é o fim, né, das nossas metas. A gente tem um processo de evolução e é na competição que a gente verifica se tudo isso está valendo a pena, se está conforme o planejado. Então é um momento que a gente espera e que é o resultado do nosso trabalho. Então é muito importante. Eu acho que seria o ápice do trabalho. Tá bom? Eu agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Okay, deixa uma mensagem para os seus atletas nesse momento. Sim, eu quero parabenizar eles por todo o esforço de estar aqui. Hoje está um dia muito frio na cidade de São Paulo. Eu acho que a dedicação, a vontade de estar aqui é o que vale. Eu gosto de valorizar o processo e comemorar as conquistas. E eu estou vendo tudo isso aqui nesse campeonato. Então eu agradeço eles por me darem a confiança de estar aqui junto com eles.
ganhar ou perder sempre faz parte, né, de qualquer competição. Isso a gente vem trabalhando com eles. Sempre que se trabalha pré-competição, se trabalha ansiedade, se trabalha ganhar e perder. E o que eu observei aqui da nossa equipe foi uma evolução. E nessa competição, há quanto tempo? É a terceira vez que eu venho. E eu fico muito orgulhosa porque, pelo que eu percebi, eu sou a única psicóloga que vem acompanhar a equipe. E agora, na visão de uma psicóloga, o esporte, qual é o papel principal dele com relação aos especiais? Na verdade, a saúde, né? Saúde mental e física. Eu acho que essa é a principal, né? Substitui até, inclusive, medicações. E o trabalho da CBDI, ele conjumina muito bem com a ideia de vocês? Sim, é uma oportunidade, né? Cada vez que nós viemos para cá com os atletas, para eles assim é um ganho imensurável. No dia a dia, como é que a senhora tem analisado esses anos todos, a evolução no dia a dia de cada atleta, enfim, da equipe? É uma evolução, eu vou assim, é pequena, ela é gradual, mas ela vem acontecendo. Então, no somatório, assim, eu valorizo isso, né? Vou pensar assim, meu primeiro dia na Esporte Mais e hoje tem uma diferença assim gigantesca, né? Mas é uma evolução pequena. Ela disse que a vida dela também se transformou. Eu imagino que a sua também. A minha também se transformou totalmente, né? Com a vivência, né? Eu também sou esportista, eu corro. Então a minha vida se transformou tanto profissional quanto pessoal, né? Agora, a importância para a sociedade, de forma geral, do trabalho que vocês desenvolvem? A importância para a sociedade é fundamental. Eu acho que assim, o principal objetivo é que a gente consiga mostrar para a sociedade que mesmo com alguma deficiência, eles são seres, digamos assim, que estão aptos a serem incluídos em qualquer atividade.
equipe é Esporte Mais. Ok. Quantas medalhas esse ano? Eu tirei 1 de ouro e 4 de prata, fazendo os melhores resultados. Como é que você avalia foi o rendimento dos atletas da sua equipe e o nível desse campeonato? A nossa equipe ela veio bem forte, atletas que vem fazendo um bom resultado, porque a gente vem fazendo um grande trabalho e a nossa equipe brilhou nessa competição, bateu as metas e vamos tudo felizes para casa, né? Você falou que vocês estão se preparando para um evento internacional. Sim, eu estou me preparando para um evento internacional que vai ser o Open da Argentina 2022, que vai ser o mês que vem, entre o dia 20 a 23. Então eu estou num preparamento mais puxado, eu não estava em polimento para essa competição, mas mesmo cansado um pouco, fiz bons resultados, estou muito feliz. Você acha que aqui te colocou no ritmo para tentar a medalha lá? Sim, se Deus quiser vai vir medalha para o Brasil, nós estamos fazendo um super trabalho, a nossa equipe, a Esporte Mais, e graças a Deus estamos evoluindo. Como é que você vê o empenho dos seus professores, enfim, do trabalho da Esporte Mais? A nossa equipe, eu tenho 4 técnicos hoje, o Guilherme, o Jorge, a Fernanda e a Cris, que vem fazendo um super trabalho, não só comigo, mas com os outros atletas, e graças a Deus a gente vê a evolução de todos. Ok. E você tem visto uma evolução legal do tempo que você está treinando até hoje? Sim, eu sou do Rio Grande do Norte, Natal, estou lá no Sul há 1 ano, mas eu já vejo aquela evolução, melhorei muito, muito mesmo, assim que eu cheguei na equipe, porque são as pessoas dedicadas no seu trabalho e dedicação traz o resultado de tudo isso, né? Foi uma mudança radical, você diria, e culminou com sucesso. Sim, me encaixei bastante nos treinamentos dos técnicos lá, graças a Deus vem evoluindo, minha equipe super bem, com treinamento, eu falo assim por mim, eu estava em Natal e quando eu fui lá pro Sul, eu comecei algo novo para mim, então eu comecei naquele treinamento com eles, fui adaptando e hoje eu tô super bem lá. Qual que seria o teu sonho hoje? Meu sonho e minha meta é participar dos jogos e hoje eu tô a 2 segundos para ir para Paris. Se Deus quiser vamos pegar esse índice, porque a gente quando quer uma coisa e corre atrás a gente consegue. Tudo é esforço.
sou o diretor da TV Clube Brasil. É só ver. Pode me chamar de jornalista. Eu acho que é melhor pela entrevista por liminar. Desde 2000, faz 20 anos, né? É, porque eu sou da área contábil, né? Na verdade, eu trabalhei mais de 20 anos na área contábil. Aí iniciei em jornalismo há 30 anos. Aí eu falei, faço faculdade, a hora que tiver oportunidade, não sei, né? A gente trabalha muito, né? Mas tá bom, tá ótimo, doutor. Quanto tempo existe o Instituto e que papel que ele desenvolve lá em São José? Então, esse ano nós completamos 11 anos, né, de existência. Hoje desenvolvemos 10 modalidades, né, 9 na sua totalidade e a 10ª agora o halterofilismo, né, que a gente está começando. Entre 140 atletas, um pouquinho mais que a gente tem hoje, temos medalhistas paralímpicos, né, 3 nessas últimas Olimpíadas em Tóquio, e a gente vai desenvolver o trabalho lá em São José com o apoio da prefeitura, né, apoio da iniciativa privada, as leis de incentivos, né, tanto municipal, estadual e federal, e muito trabalho. Esse apoio que vocês recebem, ele é condizente com as atividades do Instituto? Sim, é claro que a gente não pode cair no comodismo, né, de depender somente do poder público. Então a gente corre atrás das leis de incentivo, corremos atrás também de patrocínio direto, que era uma coisa bem difícil antigamente. Hoje a gente está, graças a Deus, a gente vem conseguindo aí. Então é um trabalho de formiguinha que começou lá atrás com o Goalball, né, que é para deficientes visuais, e hoje nós estamos aí, né, entre as maiores entidades do Brasil e do mundo, né, em número de atletas e modalidades. E por que o esporte?
Então, o Instituto ele começou através do Goalball. Existia uma organização em São José dos Campos que desenvolveu esporte para pessoas com deficiência visual, só que com caráter somente social. E através do nosso diretor, Kelvin, ele teve esse olhar mais de competição e vendo que não ia sair nessa organização, eles criaram o Instituto. O primeiro jogo até eles jogaram com o uniforme que o Hospital Pio XII um hospital lá de São José, eles forneceram o uniforme de enfermeiro. Eles foram para a primeira competição de goalball com esse uniforme. E daí o Instituto Athlon só cresceu. Hoje no goalball mesmo nós somos os campeões, atual campeão da Copa do Brasil de goalball. O goalball brasileiro hoje que é medalhista olímpico, né? De ouro, medalhista paralímpico de ouro. Nós inclusive fazemos os treinos com a seleção brasileira, né, de goalball. Então tudo começou com goalball há 11 anos, né? E hoje nós temos essas 10 modalidades aí que a gente vem desenvolvendo. Esse evento, o Campeonato de Natação Brasileiro, o que ele representa, além, lógico, de somar, né, pontos para os atletas, enfim, o que ele representa para o Instituto? Não, para a gente, além de ser, vamos dizer assim, a coroação de um trabalho, né? E nós já tivemos aí uma campeã brasileira, um terceiro lugar, provavelmente mais alguns bons resultados aí. Representa pra gente, se não houvessem esses campeonatos bem organizados, né? Que nem hoje, graças a Deus, no Brasil vem sendo no Paradesporto, não teria razão, né? Porque para eles estar aqui competindo, que é a dificuldade do pessoal entender que é alto rendimento, né? A gente trabalha tanto da parte social, de inclusão social, reabilitação e o alto rendimento, né? Então, ter a competição representa para atletas, comissão técnica, para todo mundo, o concreto, né? O que realmente a gente está fazendo. Então, mostra o nosso crescimento e mostra os resultados que nos ajuda a buscar os nossos apoiadores, né? E esse tipo de evento da CBD principalmente auxilia no alcance dos recordes, né? Porque vocês são recordistas mundiais. Sim, ajuda bastante. Por exemplo, agora nós estamos fazendo uma matéria que com certeza depois eu vou usar, né? A gente vai postar nas redes sociais. Então, assim, é um trabalho que a gente só consegue fazer se tiver competição, se tiver organização. Então, quando tem organização, nós temos material para poder divulgar. E isso a gente consegue levar o Paradesporto adiante, né? Nessa crescente aí que no Brasil a gente recebe aqui no CPB, aqui no centro de treinamento, muitas equipes de fora, né? Eu já morei um tempo fora, então às vezes eu converso com eles e eles ficam maravilhados aqui com o nosso centro de treinamento. Então mostra a crescente que o Brasil tá aí, né? As últimas Paralimpíadas, tá aí, né, os resultados. Não tem como contestar, né? Esse nível de provas, como você diz, de alto rendimento, ajuda muito nessa questão de você mostrar lá fora o trabalho. Sim, completamente. Esse nível de competição, onde eles colocaram, vamos dizer assim, uma linha, né, para poder trazer quem já tinha um certo índice, melhora na seleção dos atletas, né? Claro que alguns ficam de fora, é uma pequena exclusão também, mas existem outros campeonatos também para eles. Então a gente fica super feliz em poder trazer os que têm esse índice, né? E eles também ficam quando eles são convocados, então pra gente é uma satisfação enorme estar aqui. Quer deixar uma mensagem aí para a sua equipe, de forma geral, né, que tem realizado esse trabalho até hoje? Para a nossa equipe, para o Instituto Athlon, só dizer que todos os atletas, né, nos enche de orgulho, todas as modalidades. A gente só tem que agradecer a eles pelo empenho, né, a nossa comissão técnica, a nossa diretoria, então a nossa prefeitura que nos apoia bastante, São José dos Campos. Então fica aí o nosso agradecimento geral a todos e a todos os nossos apoiadores.
sempre um prazer participar, né, do Campeonato Brasileiro ou dos eventos da CBDI, porque eu sempre acho muito bem organizado, né, sempre pensando e visando nas pessoas com deficiência intelectual. E mais um ano a gente está aqui. Acho que a nossa equipe vem crescendo aos poucos. A primeira vez que eu participei com um atleta apenas. A nossa equipe vem crescendo, principalmente na base. A gente teve a oportunidade de trazer atletas mais jovens. A nossa atleta mais jovem recentemente fez 13 anos. Né, e ter a oportunidade de trazer esses atletas tão jovens que brevemente estarão também vindo para as Paralimpíadas Escolares, né, também é importante. E a CBDI sempre trazendo essa oportunidade, abrindo portas para pessoas tão jovens, né, trazer o protagonismo da pessoa com deficiência. Só repete quantos atletas e o que você achou do rendimento? Foi acontecendo? Bom, a gente trouxe lá do Rio Grande do Sul, conseguimos trazer 6 atletas, porque trabalhamos lá também com atletas de todas as deficiências, né? Pessoas com deficiência intelectual, visual e deficiência física. Né? Então conseguimos trazer 6 atletas com deficiência que tinham condições de participar de competição de rendimento. Né? E acho que o nosso rendimento foi super positivo. Né? Temos uma equipe que vem crescendo, né, e com condições plenas de participar de um campeonato brasileiro. Como que vocês realizam o trabalho de vocês lá? O apoio é do setor público, do setor privado, e desde quando existe a entidade? A nossa Associação Esporte Mais, ela existe desde 2015. Nós temos uma parceria, né, com o Grêmio Náutico União, e hoje também temos parceria com a Prefeitura de Canoas. Também temos uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que está começando, né, aos pouquinhos a ter essa visibilidade, com o Estado do Rio Grande do Sul e algumas empresas no setor privado. Também estamos abertos, né, a outras propostas, e eu acho que é assim mesmo que a gente vai crescendo, através de parcerias e pessoas que acreditam nesse trabalho. Faz um comentário seu a respeito do esporte, nessa interação com os atletas especiais, qual a importância dele, enfim. O esporte, né, é a ferramenta de inclusão mais poderosa que existe, e eu trabalho com o esporte para pessoas com deficiência já fazem 15 anos. Né, e nessa minha trajetória eu consegui visualizar e vivenciar que ele realmente transforma a vida delas, né, não só das pessoas como dos seus familiares. Né, então, através de todo um contexto, a minha vida também foi transformada através do meu próprio trabalho. Então eu espero, né, que a gente aumente esse movimento de corrente positiva e que outras pessoas tenham suas vidas transformadas através disso.
Eu estou muito feliz nesse momento. E minha mãe, que está na minha casa, estou muito feliz que está acontecendo. Natação, graças à natação que me ajudou desde pequeno. Olha onde eu estou. Eu estou muito feliz que estou no topo. E obrigado, Deus. Eu vou mais pra frente. Muito obrigado. Valeu. E obrigado, meus fãs também. Obrigado aí. Obrigado por tudo aí, mãe. Que eu fico muito grato a você. E meu pai, eu tô com saudade de você. Beijo.